Existe uma prisão dentro de você, e nela habita a versão mais forte de si mesmo. Não uma versão futura, não um potencial a ser construído. Ele já existe, completo, forjado. Ele é o homem que acorda antes do sol, não por obrigação, mas por um fogo que o consome. Ele é a voz que diz a verdade, mesmo quando a mentira seria mais fácil. Ele é a espinha dorsal de aço que não se curva à pressão, ao medo ou à opinião alheia. É a mão que constrói impérios, a mente que devora conhecimento, o espírito que encara a dor como uma velha amiga. Ele é disciplinado, focado, implacável. Ele é a obra-prima do seu código genético, o ápice da sua linhagem. Ele é tudo o que você admira nos outros e secretamente sabe que poderia ser. E ele está preso. E quem é o carcereiro? Quem é o homem que o mantém acorrentado na escuridão? É você, o você que está ouvindo isso agora. O você que aperta o botão de soneca, declarando que o conforto vale mais que o propósito. O você que escolhe o sofá em vez do suor, a distração em vez da disciplina. O você que abre a boca para reclamar, mas não fecha os punhos para lutar. O você que se alimenta de lixo informacional e comida vazia, e depois se pergunta por que se sente fraco e sem energia. Você é o carcereiro. E a sua rotina diária, as suas desculpas, os seus pequenos vícios são as grades da cela. Essa é a dualidade que te rasga a alma. A incoerência brutal entre o gigante que ruge por liberdade no seu interior e o rato que opera sua vida no dia a dia. Você sente essa dissonância, não sente? É a fonte da sua ansiedade. Essa inquietação constante, essa sensação de que algo está fundamentalmente errado. Não é um defeito químico no seu cérebro, é o rugido abafado do prisioneiro. É o som dele se jogando contra as grades. Essa insatisfação crônica que nenhuma compra, nenhuma viagem, nenhuma validação externa consegue curar. É o eco da sua versão mais forte, te lembrando que você está vivendo uma vida pequena demais para a alma que carrega. Você o ouve nos momentos de silêncio, quando as distrações finalmente se calam. Naquele segundo antes de dormir, ou quando você se encara no espelho por tempo demais. Ele está lá. Os olhos dele te encaram de volta, através dos seus. E neles não há raiva, há algo pior: decepção. A decepção de uma águia nascida para dominar os céus, mas que é mantida numa gaiola por um pardal. As grades dessa jaula não são feitas de aço. Elas são forjadas, dia após dia, com um material muito mais comum: suas escolhas. Cada "depois eu faço" é um vergalhão a mais. Cada promessa que você quebra para si mesmo é uma nova solda. Cada vez que você escolhe o conforto imediato em vez do crescimento doloroso, você reforça a fechadura. Você não está apenas evitando o trabalho duro. Você está ativamente construindo a prisão da sua própria grandeza. E o prisioneiro se enfraquece, não porque ele seja fraco, mas porque você o está matando de fome. Você o priva do seu único alimento, o desafio, o esforço, a luta. Ele anseia pelo peso da responsabilidade e você lhe dá a leveza da fuga. Você está matando seu próprio potencial de inanição. A porta da cela não está trancada por fora. A chave sempre esteve com você. A decisão de abrir sempre foi sua. Mas você tem medo. Você tem medo do que vai acontecer quando ele sair. Porque a vida do carcereiro é fácil e previsível. A vida do leão liberto é caótica, perigosa e exigirá tudo de você. Libertá-lo significa a morte da sua versão atual. A morte do homem que dá desculpas. A libertação dele é a sua execução. Agora, o sério ponto de inflexão. Você ouviu o diagnóstico e sentiu a dor. A tendência do carcereiro é se afundar na culpa e na vergonha.
mas a culpa é apenas mais uma parede na cela. A verdadeira virada filosófica não é sobre se odiar pelo que você tem sido, é sobre se odiar pelo que você pode se tornar. É entender que o seu dever sagrado não é ser o carcereiro. Essa identidade foi uma mentira que você se contou, vendida pelo medo e pelo conforto. Sua verdadeira identidade, seu propósito divino, é ser o libertador. O dom que você recebeu não foi a cela, foi o prisioneiro. A sua vida inteira é uma missão de resgate. E a vítima a ser resgatada é a sua melhor versão. A energia que você gasta mantendo a prisão, a energia da procrastinação, da ansiedade, da autossabotagem, é energia sagrada sendo usada para profanação. A partir de hoje, você vai redirecionar esse fluxo. Cada grama de força que antes era usada para reforçar as grades será agora usada para quebrá-las. A chave para a cela não é um objeto a ser encontrado, ela é forjada. Forjada no fogo da sua decisão, forjada com o aço da sua nova perspectiva. O medo que você sente não é medo do poder do prisioneiro, é o medo do seu ego de ser aniquilado. O seu eu fraco, o carcereiro, sabe que no momento em que a cela se abrir, o seu reinado de mediocridade acaba. E ele está certo, a libertação não é uma negociação, é uma rebelião, uma tomada de poder violenta e definitiva. Você precisa escolher um lado. Você não pode ser o carcereiro e o libertador ao mesmo tempo. Ou você serve ao seu conforto e mantém a ordem da prisão, ou você serve ao seu potencial e incita a revolução. A escolha é feita aqui e agora, com um ato de traição contra o seu antigo eu. Pegue seu caderno de batalha. Este não é um exercício motivacional, é uma declaração de guerra. Escreva a seguinte frase e sinta cada palavra como uma martelada nas correntes. Eu não sou o carcereiro, eu sou o libertador. A rebelião começa agora. Assine embaixo. Este é o seu decreto, a sua sentença de morte para a fraqueza, a sua certidão de nascimento para a força. A guerra civil dentro de você acabou de ganhar um líder, e esse líder é você, o verdadeiro você. A rebelião foi declarada. Agora, o manual de operações para a fuga. Uma prisão não é demolida com um único ato de coragem, mas com uma campanha implacável de sabotagem e ataque. A estratégia é simples. Mate o carcereiro de fome e alimente o prisioneiro até que ele tenha força para arrebentar as grades. O carcereiro se alimenta de conforto, facilidade e dopamina barata. O prisioneiro se alimenta de desafio, disciplina e esforço significativo. Sua rotina diária se torna o campo de batalha. Manhã, o carcereiro ama o botão de soneca. É a sua primeira dose de mediocridade. A rebelião começa aqui. Ao primeiro alarme, você não apenas levanta, você salta da cama como um soldado saindo de uma trincheira. Sua primeira ação não é pegar o celular, o vício do carcereiro. É beber um copo de água, olhar pela janela e respirar fundo. Você está alimentando o prisioneiro com presença e intenção. Em seguida, o ataque principal: movimento, treino, suor, dor. O carcereiro odeia o esforço físico. Ele o vê como uma punição. O libertador o vê como uma forja. Cada repetição, cada gota de suor é uma martelada nas grades. Dia, o carcereiro busca a distração. Ele quer as tarefas fáceis, as conversas vazias, o feed infinito. O libertador caça o desafio. Ele usa a regra de ouro da rebelião. Faça a coisa mais difícil primeiro. Aquele projeto que você está adiando, aquela conversa que te apavora, aquele estudo que te exige foco total. Ataque-o com uma fúria selvagem.
Isso não só enfraquece o carcereiro, como também passa as ferramentas mais afiadas para dentro da cela. O prisioneiro está recebendo as armas de que precisa. Cada vez que você escolhe a concentração profunda em vez da distração superficial, você está ensinando ao seu sistema nervoso a linguagem do poder. Noite. O carcereiro anseia pela anestesia. A série, o álcool, a comida lixo. É a sua maneira de se drogar para esquecer o som do rugido na cela. A rebelião noturna é sobre recuperação e preparação. Desligue as telas 1 hora antes de dormir. O carcereiro se sente nu sem elas. Ótimo! Nesse silêncio, leia um livro. Escreva seus planos para a batalha de amanhã. Medite sobre as vitórias do dia. Você não está descansando. Você está afiando a lâmina para o dia seguinte, enquanto o prisioneiro se fortalece na escuridão, se preparando para o ataque final. Este regime não é temporário. É a nova ordem. A disciplina é o martelo, a consistência é a bigorna, o fogo é o fogo. Dia após dia, você enfraquece as paredes da prisão de dentro para fora. As grades começam a vergar, as correntes começam a afrouxar, e o rugido do prisioneiro fica cada vez mais alto, mais claro, mais forte. E o que acontece quando as grades finalmente se quebram? O que acontece quando o leão está livre? Ele não sai para um passeio, ele sai para confiante. O caos que o carcereiro tanto temia não era o caos da destruição, era o energético da criação. A versão mais forte de você, uma vez liberta, não descansa. Ela assume o trono que sempre foi seu por direito. A sua vida, antes um território mal administrado por um déspota fraco, torna-se um reino próspero sob o comando de um soberano justo e poderoso. A procrastinação é exilada, a dúvida é executada. O medo se torna um conselheiro, não um mestre, e o propósito se torna a lei da terra. Mas a missão dele não termina nas fronteiras do seu próprio reino. Um leão liberto não ruge em silêncio. O som da sua liberdade é um chamado para outros prisioneiros em outras celas. A sua transformação se torna um ato de guerra contra a cultura da mediocridade. Ao se tornar a personificação da força e da disciplina, você se torna uma prova viva de que a libertação é possível. Você dá esperança aos que ainda estão acorrentados. O seu sucesso não inspira inveja, ele inspira rebelião. Esse é o seu confiante legado final. Não os impérios que você constrói, mas as prisões que você ajuda a demolir pelo poder do seu exemplo. É quebrar a maldição da autoimposição em sua linhagem. É se tornar o ancestral que ensinou aos seus descendentes que eles nasceram para serem reis, não carcereiros. A jaula nunca foi real. Era um estado de espírito, uma alucinação de fraqueza que você escolheu acreditar. A guerra nunca foi contra o mundo. Foi sempre uma escolha entre qual você sentaria no trono. A escolha foi feita. A rebelião começou! A campanha de libertação está em andamento. Agora é hora de selar o seu compromisso, de declarar a sua vitória final, mesmo enquanto a batalha ainda ruge. Para aqueles que escolheram a dor da libertação em vez do conforto da servidão, que esta palavra seja o seu grito de guerra, a sua bandeira, a sua nova identidade. Deixe sua marca, que todos os outros libertadores saibam que você se juntou à luta. A palavra é liberto!